existem, né? Quais os tipos? Eu, como um master em PNL, formado pelo mestre Marcelo, é, vou desmistificar. Não existe crença limitante. Na PNL, a gente entende que existe crença desatualizada ou imprópria para aquele resultado, tá? E eu vou explicar isso. Mas eu vou trazer aqui a didática que a gente ouve por aí, tá? Para a gente ficar na mesma página. Então, quais são os tipos? Limitante e fortalecedor. Eu vou explicar isso para ficar bem entendido. A crença, como eu falei, né, não tem crença limitante. Existe crença. Você vai, ela vai ser limitante ou impulsionadora. O que vai determinar isso é o resultado que você quer. Essa crença é apropriada para este resultado? Se for, beleza. Se não for, eu preciso mudar a crença. Vou dar um exemplo. Eu falei aqui no início, né, na sequência dessa aula, que eu tinha o tio que falava que a gente precisava ser o. Isso eu peguei como crença e quando eu decidi ser policial, eu quis ser um policial de elite. Os caras, aqueles caras que são, pô, quando nada der certo, chama eles que eles vão resolver. Eu fiz parte disso. Essa crença me levou até esse lugar. Né? Então, eu lembro quando eu fiquei 5 dias no alemão, né? Quando eu cheguei em casa, foi emocionante. Minha mãe desceu correndo, me abraçou. Eu lembro que eu escrevo isso no livro, no primeiro livro, no Da Faca à Tesoura. Eu tinha esquecido a chave, que eu quase não esqueço a chave, né, mãe? E aí eu vim chegando e falei, mãe! Aí ela olhou na janela e desceu correndo. Tava com a minha prima lá em casa. E aí, quando a porta se abriu, ela veio e me abraçou, começou a chorar, chorar, chorar e falou assim: Meu filho, não volta, não volta, não volta. Porque eu já estava 5 dias lá, né? E só que eu estava feliz, realizado. E beleza, aí os vizinhos fizeram bolo, fizeram festa. Eu fui, parecia jogador de futebol quando volta, quando é campeão. Tava todo mundo ali esperando dentro do condomínio. Essa crença me levou a viver isso. Quando eu saí da polícia, que eu fali, que eu quebrei, que eu literalmente cheguei no fundo do poço, eu perdi tudo, fiquei devendo muito dinheiro, eu me olhava, eu cavei um buraco muito fundo. Quando eu estava lá no fundo, a crença de ser o não me deixava mais subir de volta. Porque tudo que ficava na minha cabeça é que, como eu não era o cara, eu não tinha como fazer as coisas que eu queria. Como eu não era pô, a elite da moda, como eu não era um coach, o cara, eu não conseguia ter coragem de me expor. Porque eu mesmo ficava me julgando, pô, não sou o, quem sou eu? Pô, por que eu vou escrever um livro? Quem sou eu para escrever um livro? Então eu não tinha coragem. Aí eu quero trazer você para essa lição. A crença que me fortaleceu para chegar no BOP, ela me limitava para avançar numa nova jornada. Então é fundamental a gente entender que limitante ou fortalecedora vai depender do resultado que eu quero. E ali, aprendendo tudo isso, eu falei, cara, eu tenho que abandonar isso. Sabe, eu tenho que abandonar esse julgamento, eu tenho que ir lá e fazer. Sabe, eu tenho que falar para quem verdadeiramente quer me escutar, quem não quer não tem problema. Então, entender isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar agarrado numa crença que não nos serve mais e a gente não vai saber o porquê que o resultado não acontece. E a crença, ela é fundamental.